tema da mensagem de hoje é não retroceda. Amém? Abra a Bíblia, por gentileza, no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Eu creio que o Senhor vai ministrar fortemente no nosso coração hoje. E antes de ler, eu preciso que você entenda algo. Como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos entender que instabilidades momentâneas, elas não podem ser o balizador para desistirmos. Sabe, o dia mau não pode ser o dia que vai nos fazer desistir. Sabe, o dia da luta, o dia da guerra, o dia da má notícia, não pode ser o balizador da nossa desistência. Sabe, nós não podemos entrar naquela, já que tá ruim, então vamos deixar pior. Já que tá complicado, já que o dia foi ruim, já que a situação tá difícil, vamos chutar o balde. Aquela famosa frase, né? Se eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz, eu compro um X. Né? E eu creio que momentos de cansaço não podem justificar uma vida de fracasso. Vou falar novamente para você. Momentos de cansaço não podem justificar uma vida de fracasso. Nós precisamos entender uma coisa. Todos nós cansamos. Todos nós passamos dias, períodos, às vezes temporadas de cansaço. E eu estou muito impactado porque Deus tinha ministrado isso no coração nesses últimos dias. E acabou que eu fui ler o livro de Hebreus. Quando Paulo escreve o livro, ele está enviando uma carta aos Hebreus. E algo muito interessante é que se nós formos estudar na teologia, o povo hebreu, esse povo que recebia essa mensagem aqui, dessa igreja, a mensagem para esse povo, era um povo que andava muito alinhado. Escute só o que eu vou te falar. Esse povo, você vai ver na carta, que Paulo ele tem uma forma de falar com eles, como um povo que andava alinhado. Você vai ver que na carta aos Hebreus, que diferente de Romanos, diferente de Timóteo, Tito, diferente da carta aos Gálatas, diferente de Efésios, você vai ver poucas vezes Paulo repreender. Mas Paulo fala muito sobre fortalecer um povo que andava bem, fazia o que tinha que ser feito, andava debaixo de princípio, mas era um povo cansado. Se nós lermos os textos de Hebreu, nós vamos perceber Paulo querendo fortalecer essa igreja. Paulo entregando palavras de discernimento para que eles fortalecessem-se. E algo muito interessante é que no capítulo 10, a Bíblia fala algo muito interessante. Eu não vou ler todo o capítulo, todo ele é bom, mas eu quero me atentar ao final, que é quando depois de tudo que ele ensina, depois de tudo que ele fala para o povo, nessa carta ele diz assim, por isso, ou seja, esse por isso vem depois dele ter falado um monte de coisa, e ele diz assim, por isso, não abandonem a confiança que vocês têm, ela será generosamente recompensada. Eu vou ler novamente. Paulo no final do capítulo diz, por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Posso ouvir um amém? Portanto, ele continua, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá. E não demora.
Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Olha com um olhar de profeta para alguém aí e diz assim: você não foi chamado para retroceder. Tem que falar com mais fé. Porque às vezes o nível da tua palavra que você fala para a pessoa do teu lado é a cura que ela está precisando. Nunca descredibilize uma palavra que você pode liberar na vida de alguém. Porque Deus pode estar separando você naquele dia para liberar a palavra de vida para quem está do teu lado. Pode ser o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, teus parentes, até talvez se você possa estar brigado. Mas da tua boca pode sair palavra de vida quando você fala com fé. Glória a Deus. Então agora fala com fé para a pessoa que está do teu lado. Você não foi chamado para retroceder. Amém? Glória a Deus. Tu sabe que quando eu falo para você que esse texto ele foi escrito para uma igreja cansada, não é uma igreja desviada, não é uma igreja fracassada, mas uma igreja que estava cansada. E algo muito interessante é que a gente percebe que era um povo que fazia as coisas certas. Gente fiel, o povo hebreu, a carta era para um povo fiel, gente obediente, porém gente que estava quase desistindo. Um povo que estava andando alinhado, mas estava quase desistindo. Sabe que, por isso que eu te falo, irmãos, eu quero que você comece a entender comigo hoje que cansaço não é sinal de fracasso. Primeiro ponto, eu quero que você entenda, estar cansado não significa ser fracassado ou estar fracassando. Existe uma geração de pessoas hoje que foram inundadas por palavras de sucesso, palavras de prosperar, de crescer, e Deus vai te fazer prosperar em nome de Jesus, amém? Mas agora a prosperidade de Deus vem com descanso e desfrute. Você não recebe não? Vou falar de novo, a prosperidade de Deus vem com descanso e desfrute. A gente vive um tempo onde pessoas, elas se cansam buscando o famoso sucesso. Se cansam buscando o famoso ter êxito. Buscando, olha, eu vou cumprir o propósito de Deus. Então assim, ó. Agora, o propósito de Deus, ele não vai tirar a tua vida. Pastor, o que você está dizendo? Existem pessoas que acham que estão vivendo algo que é o propósito de Deus, que tem roubado a própria vida, roubado a própria alegria de viver, roubado a própria alegria de ver a beleza do percurso, não do final, a beleza do dia a dia, não da finaleira. Sabe, irmãos, eu hoje só gostaria que você saísse deste lugar entendendo uma coisa: o Senhor dá descanso a quem busca descanso nele. Pastor, eu estou cansado. E se eu começar a falar mais disso aqui, irmão, vai ter um monte de gente que vai começar a chorar. Se eu começar a falar mais de cansaço, e é o que eu vou pregar a palavra inteira, daqui a pouco você vai ver, pastor, essa é a minha realidade. Eu tenho lutado, eu tenho trabalhado, eu tenho corrido atrás, mas eu estou cansado. Eu não consigo ter desfrute. Eu não consigo ter shabat. Eu não consigo ter descanso. Eu não consigo descansar no Senhor. Sabe, quando Paulo ele manda essa mensagem, ele diz assim, ó, por isso não abandone a confiança que vocês têm, porque ela será generosamente recompensada. A pergunta que eu te faço é: nós só encontramos esperança em Jesus quando tudo está indo bem?
Nós só encontramos esperança. Jesus só está conosco quando Ele nos faz viver aquilo que nós esperávamos. Sim ou não? Irmãos, eu posso dizer, afirmar com todas as letras para você. A maioria das vezes do propósito de Deus se cumpre na minha e na tua vida no não que Ele nos dá. Nas portas fechadas que Ele fecha. Que Ele não permite entrarmos. Porque existem portas que se entrarmos nós nos afastamos dEle. Existem trabalhos que nós tanto queremos e Deus não abre a porta. Porque Ele sabe que se nós entrarmos nós nos afastamos dEle. Porque a nossa prioridade vai para nós mesmos. Para o nosso bem-estar, para o nosso umbigo, para os nossos prazeres, para os nossos deleites. E nós se esquecemos de priorizar o reino dos céus. E eu preciso que você entenda algo. A Bíblia fala no livro de Isaías, agora eu não lembro exatamente qual o capítulo, que aqueles que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Sabe, irmãos, nessa noite eu queria só que você entendesse uma coisa. Está terminando o ano. Tem gente exausta. Tem gente cansada. Tem gente que diz assim, sabe o que é, pastor? Eu preciso de férias. E se eu falar algo para você, e talvez você não vai concordar comigo, mas eu vou falar para você, talvez o que você precisa não é férias, não que você não tenha que tirar. Mas o que você precisa é aprender a descansar no Senhor. Durante o ano. Durante a caminhada. Durante o percurso. Pastor, por que você está falando isso? Porque mesmo no meio do deserto, Deus fez o povo descansar. Mesmo no meio do deserto, Ele colocou uma nuvem para cobrir e o povo ter sombra durante o dia. Sabe, independente da situação que você tem passado, o nosso Deus, Ele nos traz descanso no meio do percurso. Sabe, a gente às vezes quer chegar no último estágio da exaustão. Eu estou cansado, eu não aguento mais, as minhas finanças não vão, as coisas não fluem. Você olha para os planos que você fez no início do ano e você diz assim, cara, eu não conquistei. Eu não conquistei aquilo que eu queria. E aí ao invés de perceber que tipo assim, gente, isso não foi um fracasso, só não foi tempo de Deus. Descansar, encontrar energia, encontrar alegria no Senhor para continuar, nós simplesmente muitas vezes queremos jogar tudo fora. Final de ano é o tempo que muita gente joga toda uma construção fora, dizendo assim, eu vou começar de novo em janeiro, eu vou começar de novo no início do ano. Irmãos, às vezes o que você precisa não é começar de novo. Existem pessoas que precisam começar de novo, sim, glória a Deus. E o nosso Deus é um Deus de recomeços. Posso ouvir um amém? Agora, existem pessoas que não precisam começar de novo. Precisa só ajustar a rota. Precisa colocar a cabeça no lugar, descansar no Senhor. Perceber que nem tudo foi ruim. O ano não foi tão ruim assim. As situações que chegaram nos fizeram crescer, nos fizeram avançar. Posso ouvir um amém? Irmãos, tem perdas que nos fazem ficar mais fortes. Tem perdas que nos machucam, deixa a ferida exposta. Sim, existe. Agora você precisa entender que existem perdas, existem fases da vida que Deus está nos tirando de alguns lugares, porque Ele quer fazer algo novo na nossa vida. Mas esse algo novo, ele vai ser construído onde já existe. Onde já existe uma base. Sabe quando nós lemos Mateus 6, capítulo 33, que diz... Sabe, olha só, meus filhos, busquei em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, acrescentada onde? Aonde já existe uma base. Não é tempo, irmãos, de por causa do nosso cansaço de final de ano querer chutar o balde com tudo. Irmãos, por que eu prego isso para você? Porque existe uma, eu não sei se eu poderia chamar de uma potestade, que chega a final de ano, um monte de gente fica triste, porque começa a fazer contraste da vida. Eu não vou viajar, eu não vou. Irmão, calma. Olhando nos olhos de vocês, calma. Não entre na paranoia do mundo.
Porque senão a gente fica louco, mesmo sendo crente. Mesmo sendo cristão, tendo Jesus, irmão, orando e tal, a gente fica em paranoia. Sabe, Deus está falando para nós que nós precisamos guardar a nossa esperança, a nossa confiança nele. E se você for na linguagem NHTL, se eu não me engano, tem aí? Abre Hebreus capítulo 10, versículo 35 na HTL, por favor, Gil. É essa aí. NTD, quê? NTDH? Essa aí mesmo. Não, não é essa daí não. Essa daí é NVI, minha filha. É NHTL. NTLH. Mas também tem que complicar. Achou? Olha só que nessa linguagem muda a palavra. Nessa linguagem diz assim: portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Ou seja, em uma tradução está dizendo confiança. Na outra tradução está dizendo coragem. Mas a palavra usada aqui não é nenhuma das duas. Porque a palavra usada no termo original da escritura grega é apóbalo. Apóbalo. Alguém já ouviu isso? Nunca? O que significa apóbalo? Significa jogar fora deliberadamente. O que significa? Lançar longe. Abandonar no meio da batalha. Largar as armas e ir embora da guerra. O original é, olha só, mantenham, por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Mas na verdade o que o autor está dizendo é apóbalo. Não abandone no meio da guerra. Não largue as armas no meio da guerra. Não fuja no meio da batalha. A narrativa é coragem. Por que coragem? Por que confiança? Porque coragem para que mesmo no meio da dificuldade você permaneça. Confiança, por quê? Porque logo acima em Hebreus capítulo 10, se você subir um pouquinho, vai dizer bem assim no versículo 23: mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Mas por que apóbalo? Porque no grego tem essa palavra. Porque quando nós estamos no dia mal, muitas vezes, nós queremos jogar as armas fora. Nós queremos nos desarmar no meio da guerra. Essa palavra que o autor, que Paulo usou, porque Paulo também escrevia, em grego. Ele escreveu a maioria em grego. Paulo, ele usou essa palavra, por quê? Porque existia uma igreja que já tinha sido edificada, que já tinha palavra, que já tinha promessa, que já tinha um caminho traçado, mas estava passando em um período, aonde que depois de avançarem um nível, de crescerem um nível, estavam a ponto de desistir. E Paulo olha e diz assim: olha só, vocês estão a ponto de desistir, mas não largue as armas no meio da batalha. Não solte deliberadamente aquilo que os mantém vivos. Não largue aquilo que lhe dá esperança. O que Paulo está dizendo? Ei, firme os seus olhos em Cristo. Porque você pode estar cansado no meio da batalha, mas isso não te dá liberdade de largar as armas. Isso não te dá liberdade. Por quê? Por que Paulo usa esse termo? Porque Paulo, ele era, além de tudo, um romano. Diga, romano. Então Paulo, ele era especialista em guerra e em batalha. Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, e ele perseguia cristãos armado. Então Paulo sabia qual que era a dinâmica de uma batalha. Paulo sabia qual era a dinâmica de uma guerra. Então quando Paulo olha e diz assim, apóbalo, ele está dizendo assim: ei,
Se você se der o luxo de largar as armas no meio da batalha, você corre o risco de morrer. Mas o que ele está trazendo aqui é morrer aonde? É morrer na fé. Nós queremos largar aquilo que nos edifica. Largar a palavra, largar a promessa, largar a voz do Espírito Santo. E é nesse ponto, irmão, que Deus tanto fala no meu coração. Porque quando Paulo fala apóbolo, ele também está dizendo assim: não jogue fora de forma deliberada aquilo que custou caro, aquilo que tem um alto preço. Irmão, lembra da tua conversão. Eu vou falar para algumas pessoas aqui. Lembra da tua conversão, quanto foi difícil. Lembra quando que você começou a caminhar com Jesus, o tanto de barreiras que precisou ser vencidas, o tanto de luta na mente que precisou ser vencida. Sabe, irmãos, o quanto de renúncia que precisou ser feito. Quando a gente conhece a Jesus, e você está aqui. Você está aqui. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque perceba, o Senhor nos sustentou até aqui. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou querendo pregar isso para vocês. É o nosso, praticamente hoje é o nosso penúltimo culto do ano. Não, tem quarta-feira. Antepenúltimo culto do ano. Nós vamos ter o culto de Natal, domingo que vem, vai ser uma festa linda com coral. Você vai trazer toda a tua família, né? Amém? E por que eu estou pregando isso para você? Porque chegou o tempo, irmãos, de nós encontrarmos no Senhor descanso. Eu creio, irmãos, que nós vamos começar o ano de 2026 com uma igreja descansada. Uma igreja disposta a correr, uma igreja disposta a avançar, uma igreja disposta a fazer aquilo que tem que ser feito. Irmãos, eu não sei se alguém está recebendo o que eu vou profetizar aqui agora, mas você não vai começar 2026 com linguagem de cansaço. Você não vai começar 2026 se carregando, se arrastando. 2026 vai ser tempo de se levantar e caminhar, irmão, e correr, e avançar. Eu não sei quem está entendendo o que eu estou falando, mas 2026 vai ser o tempo, irmãos, aonde que um vai levantar o outro. Sabe, irmão, vai ter irmão que vai olhar para você, porque o mesmo Hebreus que está falando, ele está dizendo, versículo 23, ele diz assim: mantenha uma confiança nele, porque aquele que prometeu é fiel. 24 diz, ela está tomando água. No 24 diz assim: importamos-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Irmãos, eu não sei se você fica se boicotando, mas uma coisa eu quero te falar, irmão: você vai ser bênção na vida de alguém. Você vai ser bênção na vida de pessoas. Pastor, eu estou seco, eu não tenho palavra. Irmãos, busque a Jesus, porque o próprio Deus, ele se encarrega de liberar palavras através da tua boca. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um amém? Eu creio, irmão, que você vai começar a orar por pessoas e pessoas ser curadas. Eu creio que você vai orar por pessoas e pessoas serem libertas. Eu creio que as tuas palavras vão apontar destino. As tuas palavras serão palavras que irão apontar destino para as pessoas que estão ao teu redor. Nós não fomos chamados para apontar inferno. Nós somos chamados para apontar destino. Pregamos que existe um inferno, mas não fomos chamados para apontar para lá. Fomos chamados para apontar para o céu. Para um povo viver a eternidade do Senhor. Não fomos chamados para pregar medo. Nós somos chamados para pregar o amor de Cristo que nos liberta e nos dá uma nova vida. E por isso, irmão, eu não sei se você está recebendo, mas 2026 vai ser o ano que nós entraremos com o pé na porta. Posso ouvir um glória a Deus? Então você não está cansado porque, às vezes, porque errou. Sabe, às vezes você está cansado porque você chegou num nível que tão alto que desistir parece tentador. Você chegou num nível hoje talvez de avanço na tua vida. Eu não estou super estimando ninguém.
Estou dizendo, nossa, o quanto você é bom, o quanto eu sou bom, o quanto eu sou... Não. Mas talvez Deus já te levou para um nível que fica às vezes confortável em querer desistir. Fica confortável querer voltar atrás. Fica confortável querer voltar a ser aquilo que anteriormente éramos. Sabe, você não chegou até aqui à toa. Você chegou até aqui porque o Senhor quer usar a tua vida. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Agora, o que eu quero terminar agora, terminar não, né? Meu Deus, são recém 8 horas, mas eu quero me apegar agora. E depois nós vamos orar. E para isso eu queria que você abrisse a palavra, você que trouxe a palavra aí, no livro de Marcos. Porque isso aqui mexeu comigo. Nós vamos precisar entender uma coisa. O dia que nós falarmos que confiamos, aquilo que nos caracteriza como coitado não serve mais para nós. Eu vou falar de novo. O dia que nós falarmos, eu confio em Deus, nós não podemos guardar nada que nos caracteriza como coitado. Porque no dia que nós falamos, eu confio em Deus, a nossa confiança de fato vai estar nele. Não vai estar no nosso bolso, não vai estar nas nossas finanças, não vai estar em casamento, não vai estar em filho, não vai estar na política, não vai estar no governo, não vai estar em nada, vai estar nele. E quando nós chegamos a esse nível, nós nos despimos de tudo que nos caracteriza como coitado. E o que eu quero falar para você hoje é, se você sair deste lugar, irmão, saia deste lugar sem tuas mazelas que te caracterizam como coitado. Pastor, mas eu fui traído. Seja bem-vindo ao clube. Nós também já fomos. Pastor, eu já fui rejeitado. Seja bem-vindo ao clube. Muitos aqui já foram. Pastor, eu já liberaram palavras ruins na minha vida. Seja bem-vindo ao clube. Muitos aqui já foram. Pastor, eu já sofri uma quebra financeira. Seja bem-vindo ao clube. Semana passada a gente viu os irmãos aí, né? Mas tudo vai mudar em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao clube. Guerras não é uma exclusividade tua. Lutas não é uma exclusividade tua. Dificuldades não é uma exclusividade tua. Todos nós passamos. Agora, o que define um e outro é como nós nos comportamos diante da dificuldade. E quando eu venho para esse texto de Marcos capítulo 10, eu percebo que em Israel, no tempo de Jesus, as narrativas, as histórias do que Jesus fazia, corria muito rápido. Porque quando ele se juntava para pregar, a Bíblia fala que uma multidão geralmente vinha para ouvir o que Jesus pregava. Você vai perceber que só no início do ministério de Jesus, ele caminhava com poucas pessoas. Mas logo depois que ele começou a curar o enfermo, sabe, que Jesus começou a fazer milagres, o que aconteceu? As narrativas e as histórias do que Jesus fazia corria muito rápido. É verdade ou não é? Então quando Jesus chegava num lugar, geralmente uma multidão ia até ele. Não, essa multidão não ia até Jesus porque queriam ouvir o evangelho do reino. Essa multidão ia até Jesus porque elas queriam ver os milagres, prodígios e maravilhas que Jesus fazia. Alguns começaram a caminhar perto e o chamar de mestre. Em Mateus capítulo 5 nós vamos perceber as parábolas e as bem-aventuranças, aonde Jesus sobe ao monte e ele começa a pregar para uma multidão. Logo depois nós vamos perceber Jesus pregando para uma turma de gente que estava apaixonada para ouvir o que ele estava falando. E essa mesma turma chega um momento e diz: muito duras são essas palavras, e abandona Jesus. Fica só os 12 discípulos. E ainda ele olha para os 12 e diz assim: vocês não querem ir junto também não? Jesus querido, vocês não querem ir também não? Aí Pedro fala aquela famosa frase: para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro
Pedro tinha a noção de quem era Jesus, não pelos milagres que ele fazia. Pedro tinha noção de quem era Jesus pela vivência com ele. Eu e você só conhecemos Jesus se nós tivermos intimidade com ele. Se nós orarmos, buscarmos, entregarmos a nossa vida em adoração a ele. Sabe, dificilmente nós vamos conseguir, eu conheço Jesus, um Jesus que você só ouve falar. Chegou o tempo em que você vai começar a conhecer Jesus porque você vive com ele. Porque você entende que ele mora em você, que você é casa do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Chegou o tempo, irmão, que você não vai contar o testemunho do irmão, você vai contar o teu testemunho. Porque você vive aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Posso ouvir um amém? Então nós percebemos o quê? Em toda a narrativa da Bíblia, nós percebemos que as mensagens de Jesus e os milagres e prodígios que Jesus fazia, corria muito rápido. Sabe, irmãos, corria muito rápido em toda a região. E a Bíblia fala que quando Jesus chega a uma cidade chamada Jericó, diga Jericó. Jericó foi a primeira cidade que o povo de Israel conquistou quando entraram na terra prometida. Alguém se lembra dessa história? Onde os sacerdotes gritaram, os muros caíram e eles conquistaram a cidade. Quem lembra disso? Então, aqui agora Jesus, muito tempo depois, chega a Jericó. E a Bíblia diz o seguinte: quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, diga saindo. Quando Jesus estava saindo, então possivelmente lá dentro ele já fez muitas coisas. Podemos acreditar nisso? Pastor, por que você acredita nisso? Porque não existe relato na Bíblia de um lugar que Jesus tenha entrado e um milagre não tenha acontecido, uma transformação não tenha acontecido. Não existe nenhum relato na Bíblia de um lugar que Jesus passou e as pessoas não foram transformadas. E isso vai acontecer na tua vida também. Você não está entendendo, isso vai acontecer na tua vida também. Aonde Jesus passa, aonde Jesus é bem-vindo, irmãos, a transformação, a mudança de mente, a cura, a libertação. Posso ouvir um amém? E aí a Bíblia fala que quando eles estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego. Muitos de nós achamos que o nome do cara era Bartimeu, mas na verdade não fala do nome dele. Bartimeu significa filho de Timeu, ok? Pode ser que esse homem tinha outro nome, ok? Mas nós conhecemos ele até hoje como quem? Bartimeu, filho de Timeu. E a Bíblia fala que ele era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Olha só, grava comigo aí. O filho de Timeu precisava falar do nome do pai? Não podia falar só o mendigo? Sim ou não? Gente, fala comigo. Poderia falar só o mendigo? Mas por que fala o filho de Timeu? Porque quando Jesus quer fazer um milagre, ele não faz um milagre só na vida de um. Timeu talvez nem era crente, mas o filho foi impactado com a presença do Espírito Santo de Jesus. Por isso que eu te falo, irmão, tem parente teu que nem crente é ainda, mas vai ser impactado pela presença do Senhor. Talvez hoje você diz assim, é só o fulano, mas no céu está dizendo, é o fulano, filho de Beltrano, filho de Ciclano, que vai ser alcançado, que é irmão do... Não existe teologicamente uma explicação para que explicar que ele era filho de Timeu. Porque Timeu não aparece mais na Bíblia, para nenhuma narrativa. Aí a Bíblia continua dizendo bem assim: ele estava à beira do caminho pedindo esmola. Então a condição dele era o quê? A condição dele era esmola, pedinte. Ou seja, você já viu um pedinte? Eu sei que tem, né? Eu ia brincar agora, mas existe, né? Você já viu algum pedinte de esmola todo bem vestido, todo lindo, todo... Hoje já tem, né? Hoje tem os irmãos que pedem esmola e passam o Pix. Tem uns que até tem maquininha, né? Literalmente, eu já vi vídeo assim, né? Então é o tipo de coisa assim esquisita. Mas, todavia, eu não consigo acreditar que a condição de Bartimeu aqui, filho de Timeu, era uma condição de alguém que estava
posição privilegiada. Bem pelo contrário. Quando você imagina uma pessoa, um mendigo pedindo esmola, o que você imagina? Geralmente uma pessoa com uma má roupa, sujo talvez, né, numa condição ruim e tal. Mas só que a condição dele era todo dia ir fazer o quê? Pedir esmola. Simples assim. A vida dele era condicionada ao quê? A esmolas. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque talvez exista alguém aqui que espiritualmente está condicionado a viver de esmolas. Está condicionado a viver de coitadismo. Está condicionado a viver de... Ai, se ninguém olhar para mim, se ninguém parar, se ninguém me ver. Eu não estou falando que isso é errado, irmãos, porque é condição mental de cada pessoa. Existem pessoas que a vida dela é aquela. A Bíblia fala que Deus fez até os pobres, permitiu os pobres, para que a glória dele se revelasse. Posso ouvir um amém? Mas a condição de Bartimeu era uma condição possivelmente ruim. Ele estava à beira do caminho. Só que a Bíblia diz que ao ouvir, diga, ao ouvir, que era Jesus de Nazaré que começou a gritar, olha só, ele era cego, mas ele ouvia. Ele não conseguia enxergar, mas as narrativas chegaram para ele. Existia um som acontecendo, um barulho acontecendo em Jericó. Existia um barulho acontecendo. O que está acontecendo? Olha, é Jesus de Nazaré que está vindo. Aí a gente tem um homem que está condicionado a uma realidade de esmola, que a Bíblia diz bem assim: ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a diga, gritar. Ele poderia ser todo zeloso, dizendo assim: Jesus, oh Jesus. Bem pelo contrário, ele fez o quê? Ele chamou a atenção do mestre. Existem horas na nossa vida que a gente até quer ficar meio que coitadinho. Ai, alguém vai me ver, alguém vai me... Mas na verdade o que a gente precisa é chamar a atenção do mestre. A Bíblia fala que ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Jesus parou e disse: chamem-no. Eu creio que vai ter gente que vai chamar a atenção de Cristo nessa noite. A Bíblia fala que Jesus parou e disse: chamem-no. Então chamaram o cego. Vou de novo. Então chamaram o cego. E olha o que... Tem gente que não entendeu agora, não vai entender mais. E olha o que os discípulos falam, que estavam perto de Jesus, falam para o cego: tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Calma. Mas o original está dizendo bem assim: apóbalo. Tem alguém que não entendeu? Ele diz assim: apóbalo. O original aqui, o mesmo que tem a coragem de hebreu, aqui no grego, também é apóbalo. Por que os discípulos disseram apóbalo? Por que agora, antes o apóbalo é: não lance fora tudo, não largue tudo, não faça tudo. Mas agora o discípulo está dizendo assim: apóbalo. Lance tudo fora, deixe tudo aí, deixe tudo que você tem, que te levou à vida até que você tem hoje. Ele está chamando você. A Bíblia diz assim: lançando a capa de lado, com um pulo, pôs-se em pé,
e dirigiu-se a Jesus. Quando ele entendeu, Paulo, agora é hora de deixar tudo para trás. Tudo aquilo que te condicionava a essa vida é hora de deixar, porque o mestre está te chamando. O mestre está te chamando. Passou, mas o que significa a capa? Essa capa significava como se fosse um acessório para caracterizar esse homem, o mendigo. Essa capa simbolizava para esse homem, para Bartimeu, como se fosse uma carteirinha de mendigo. Quando os discípulos dizem assim, Paulo, larga tudo. Bartimeu, a Bíblia diz que não titubeou, irmão. Ele simplesmente largou tudo aquilo que o caracterizava quem era, pôs-se de pé rápido com um pulo e foi até Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Hoje é noite de deixarmos capas neste lugar. Hoje é noite de deixarmos narrativas que nos impediam, porque Jesus chegou. E quando Jesus chega, irmão, é porque Ele quer mudar completamente a nossa vida. Quando Jesus chega, não nos cabe mais as narrativas, porque eu sou coitado. Quando Jesus chega, não nos cabe mais a narrativa, porque eu sou assim. Esse cego, ele simplesmente ouviu e disse, ok, largo tudo, porque a partir de hoje, com o encontro com Jesus, eu não preciso mais dessa capa. Chegou o tempo, irmão, de eu e você entendermos. Chegou o tempo de deixar capas. Abrir mão daquelas narrativas que a gente continua falando para nós mesmos. Sabe o que é? É porque meus pais. Sabe o que é? É porque eu tive um problema em um relacionamento. Sabe o que é? Eu tive uma separação. Sabe o que é? Todo mundo tem luta, mas chegou o dia de nós deixarmos toda a capa de narrativa para trás. E entender que Jesus chegou. E quando Jesus chegou, Ele quer nos dar uma nova vida, um novo tempo. Não cabe mais, não tem plano B. Com Jesus não tem assim, não, eu vou manter aqui o meu coitadismo, eu vou manter a minha narrativa, eu vou manter aqui. Porque afinal, se não der certo com Jesus, eu volto para o meu lugar. Irmãos, aquele mendigo, ele diz assim, eu me levanto agora para nunca mais voltar para a condição que eu estava. Tem pessoas que vão entrar o ano de 2026 e nunca mais vão voltar para a condição que estavam antes. Vai ter gente que vai sair deste lugar hoje e nunca mais vai voltar para a condição que estava antes. Sabe, irmãos, aquela capa não era só um pano, irmãos. Aquela capa era uma carteirinha que caracterizava ele. Quais são hoje as tuas capas, as tuas carteirinhas que te caracterizam? Quando alguém olha para você, o que as pessoas veem? Alguém que tem sempre uma narrativa de que foram injustos comigo, fizeram mal para mim. Irmãos, eu volto a dizer, irmãos, todos nós sofremos. E eu não estou desmerecendo a tua dor. Posso ouvir um amém? Eu não estou dizendo que a tua dor é menor que a do outro, ou maior que a do outro. Eu não estou falando isso. Eu só estou falando que quando Jesus chega, nós precisamos deixar a nossa capa. Porque Ele quer nos dar uma nova vida, um novo tempo, uma nova história. Sabe, não é tempo de retroceder, é tempo de avançar. Nós não somos aqueles que retrocedem. Nós não somos aqueles que ficam o tempo inteiro guardados. Porque se não der certo, nós confiamos e avançamos. Eu vou falar, irmãos, nós confiamos e avançamos. Sabe, nós não fomos chamados para ficar estagnados. Nós não fomos chamados para ficar com narrativa de perdedores, de derrotados. Jesus nos chamou para nos dar uma nova vida, uma vida digna. Aquele homem, ele poderia pedir uma esmola, poderia ou não poderia? Mas Jesus não deu esmola, Jesus deu dignidade, deu vida. Por isso que eu te falo, Jesus não quer resolver teu problema momentâneo.
Jesus quer resolver tua vida por completo. Pastor, eu estou com uma crise no casamento. Irmãos, isso é só um detalhe para Jesus. Uma palavra, uma quebra de orgulho, tudo se resolve. Você está entendendo? Agora, o que eu estou te falando, irmão, é que Jesus, eu gostei daquela música, eu ouvi hoje de tarde. Eu nunca tinha parado para ouvir ela. Acho que é Camille, sei lá, um Deus de obras completas. Eu vou viver. Cantem. Eu creio nisso. Eu não consigo acreditar em um evangelho que resolve somente o teu problema momentâneo. Eu acredito num evangelho que te muda por completo. Eu acredito num evangelho que te transforma de dentro para fora. Transforma teu casamento, transforma tuas finanças, transforma tua mente, transforma tua forma de pensar, tua forma de agir, tua forma de andar. Jesus não queria dar um plano B para Bartimeu, Jesus queria dar uma nova vida. Você veio aqui talvez buscando a resolução de uma coisa. Jesus não quer te dar a resolução de um problema. Jesus quer resolver a tua vida, irmãos. Ele quer ser o centro da tua vida, Ele quer ser o motivo da tua confiança, o teu levantar, o teu caminhar, o teu propósito. Posso ouvir um amém? E quando nós entendermos isso, irmão, nosso ano não vai ser um ano de cansaço, vai ser um ano de desfrute. Nós vamos conseguir viver o Shabat do Senhor. Sabe, eu creio, irmãos, que tem muita gente que vai conseguir viver o Shabat de Deus, o tempo de descanso do Senhor. Eu não estou falando, irmão, para você ser um preguiçoso. Não estou falando para você caminhar debaixo daquelas palavras: o Senhor vai prover sem fazer a tua parte. Não. O que eu estou te falando, irmão, é você vai fazer a tua parte e vai poder descansar, que a parte dele Ele vai fazer. Glória a Deus. Por isso que a gente não cansa de falar: quem cumpre princípios vive promessa. E com Jesus não tem plano B, irmãos. Não tem plano B. Porque a gente vai precisar entender que para viver o sobrenatural de Deus, nós vamos precisar sair da nossa zona de conforto. Para você pode achar que eu estou exagerando, mas para algumas condições, a cegueira era uma zona de conforto para Bartimeu, porque ele não precisava se levantar e trabalhar, ele vivia de esmolas. O que Deus quer fazer na nossa vida vai exigir nós nos mover um pouco mais. O que Deus vai fazer na nossa vida muitas vezes vai exigir que nós tenhamos postura de fé um pouco maior do que aquilo que nós tínhamos antes. Os novos níveis do Senhor exigem novos níveis de fé, novos níveis de experiência e novos níveis de passo. Por isso, irmãos, eu quero orar por você nessa noite, para que todo cansaço vá embora. Toda palavra de cansaço liberada sobre a tua vida vai embora. Que você aprenda a descansar, irmão. Que você aprenda a confiar no Senhor. E o melhor descanso é aquele que confia no Senhor. A Bíblia fala que aquele que confia no Senhor, Ele renovará as suas forças. Sabe, Provérbios capítulo 3, abre para nós, Gi. Provérbios capítulo 3, a Bíblia diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Sabe o que é isso, irmãos? É a gente, mesmo em tempos de luta, mesmo em tempos de guerra, conseguir desfrutar e descansar no Senhor. Eu não sei quem crê que isso é possível, porque talvez você está olhando eu pregar aqui e está dizendo: como é possível? É o que a Bíblia chama de a paz que excede o entendimento. Irmãos, para nós vivermos a paz que excede o entendimento, nós precisamos abrir mão do direito de entender tudo. Ouça o que eu vou te falar. Para viver a paz que excede o entendimento, nós vamos precisar abrir mão
do direito de entender tudo. Nós vamos precisar confiar. Porque a paz que excede o entendimento é uma paz sobrenatural, não é natural. Não tem como entender. É estar no meio do furacão e dizer, eu estou em paz, eu continuo confiando. Sabe, é estar no meio de uma tempestade e dizer, eu estou em paz, eu continuo confiando. E eu quero profetizar isso na tua vida. Você vai ter descanso no caminho, meu lindo. Você vai ter descanso no meio da jornada. Você vai conseguir confiar e descansar no Senhor. Sabe, eu não sei quem está entendendo isso, mas é o que Jesus nos ensina. Ele diz, olha, aprendei de mim, pois sou manso e humilde. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Irmão, você está caminhando com um fardo pesado e por isso que está cansado. Chegou uma noite de você entregar esses fardos na presença do Senhor. Chegou uma noite de você dizer assim, Senhor, eu não quero mais viver carregando aquilo que eu não aguento. Eu vivo cansado. Fala para Ele, Senhor, eu quero descanso. Sabe, irmão, o maior descanso é quando a gente está bem com Deus e Ele dá um descanso de alma. O descanso físico, irmão, tu corre, tu deita, tu tem alguma noite de sono, irmão, você descansa. Agora o problema é uma alma que não descansa, uma alma que não para, uma mente, irmão, que não consegue confiar no Senhor. Eu não sei quem está entendendo o que eu estou falando, irmão, mas eu creio que você vai sair deste lugar confiando. Isso vai tirar um peso das tuas costas. Sabe, de você poder olhar e dizer, Senhor, a minha parte eu vou fazer. Aquilo que cabe a mim, Senhor, eu vou fazer. E depois eu vou descansar. Solta, irmãos. Sabe, depois que tu entrega na mão do Senhor, solta. Baixa a guarda. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Deixa Ele agir na tua vida. Até quando você vai querer carregar peso sozinho? Tem gente aqui que está exausto. Tem gente aqui que está cansado. Tem gente aqui que está até vivendo um tempo, mas às vezes dá vontade de largar tudo. E Deus está olhando, Jesus está olhando dizendo, meu filho, aprendei de mim. Quando nós buscamos o Senhor, Ele começa a nos dar alívio de mente, alívio de alma. Sabe, irmão, ninguém está livre. Os pastores não estão livres. Os líderes, os discipuladores não estão livres. Todos nós estamos passíveis a estar cansados. Sabe, de olhar para pessoas que ganham bem, prosperam, dão uma vida digna para a família, mas estão exaustos, cansados, porque não estão conseguindo descansar no Senhor. Cristãos que não estão conseguindo dormir direito. Ei, irmãos, em nome de Jesus, eu quero profetizar na tua vida o sono do justo. Sabe, você vai conseguir descansar, irmão. Você vai poder olhar e dizer, olha, cabe a cada dia o seu próprio mal. Hoje eu vou descansar no Senhor. Sabe, a palavra dessa noite é descanso. Às vezes você está preocupado com as férias de final de ano. Jesus quer te dar descanso na alma. Jesus quer restaurar teu casamento. Jesus quer restaurar tua esperança. Nem tudo está tão ruim. Às vezes nós estamos cansados e nós olhamos para tudo, parece que está difícil. Sabe, irmãos, é como criança que precisa dormir. Eu tenho um Noah, irmão, quando ele está com sono, Jesus Cristo, tudo fica ruim para ele. Mas porque ele está cansado, ele precisa descansar. Olhem para mim o que eu vou falar. Talvez você só está precisando descansar no Senhor. Talvez você só está precisando sair daqui dessa noite e dizer assim, Senhor, eu estou renovando meu voto de confiança contigo. Sabe, Senhor, talvez eu andei alguns dias aqui, ó, que eu não estou conseguindo mais confiar. Dizer assim, Senhor, eu estou renovando meu voto de confiança. A minha aliança, hoje é dia de ceia. É de olharmos para a ceia e dizer assim, Senhor, eu estou renovando a minha aliança com o Senhor. Eu estou ceando porque eu confio que o Senhor, que tudo aquilo que o Senhor ministrou, tudo aquilo que o Senhor me ensina na palavra vai se cumprir. Sabe, noite em que a gente diz, olha e diz assim, Senhor,
eu andei distante, eu andei perdido, eu andei longe, mas hoje eu quero voltar, renovar contigo. Sabe, irmão, eu quero profetizar. Vai ter gente que vai começar a voltar, vai voltar a dormir a partir de hoje. Não, você não está entendendo. Vai ter gente que vai voltar a dormir bem a partir de hoje. Vai descansar no Senhor a partir de hoje. Sabe, eu quero em nome de Jesus profetizar sobre o teu sono, sobre os teus sonhos de noite, que você não vai continuar tendo pesadelo, irmão. Em nome de Jesus. Esse é o Deus de obras completas, que transforma toda a realidade. Sabe, irmão, chegou o tempo que a gente vai correr sim, a gente vai avançar sim, mas também a gente vai descansar. Ano que vem eu vou bater numa tecla com os voluntários, com a casa. Irmãos, não troque a presença por nada. Não troque a presença por 2 horas a mais no teu trabalho. A não ser que você tenha que cumprir aquele horário. Eu de verdade, irmão, vou bater nessa tecla. Ano de prioridade, ano de nós olharmos para o Senhor e dizer assim: eu não abro mão da presença. Eu não abro mão de estar na presença. Eu não abro mão de fazer parte da igreja. Eu não abro mão de fazer parte do corpo de Cristo. Sabe, irmãos, eu tenho visto uma galera que consegue descansar e viver coisas sobrenaturais. Mas eu também tenho visto pessoas que só estão olhando para a canseira. Larga o fardo hoje, viu? Pastor, como é que eu largo o fardo? Ora a Ele, diz assim: Senhor, eu quero deixar diante da Tua presença. Se você está com dificuldade de confiar, está com dificuldade de crer, fala para Deus isso. Irmãos, deixa eu te ensinar uma questão sobre oração. Esquece aquele negócio todo protocolar. Ei, Senhor, que te digo nessa noite, eu chego diante da Tua presença, meritíssimo, altíssimo Senhor, Deus de toda a glória. Esquece isso. Quer aprender oração? Fala com Deus como você está falando com uma pessoa. Claro, não brigando igual você fala com a tua esposa e tal, né? Com zelo, com sabedoria não, como é que se fala? Não é zelo a palavra, é temor. Obrigado. Fale com Deus com temor, mas fale com Ele como se fosse teu amigo, o teu Senhor, aquele que entregou a vida por você. Posso ouvir um amém? Esquece aquele negócio que você tem que ter 1 milhão de protocolo para orar. Converse com Jesus. Tenha intimidade com Jesus. Sabe, irmãos, eu sempre falo para a mãe, eu vou falar algo aqui agora. A minha mãe, ela é a líder da intercessão da igreja. E a intercessão e a oração são 2 coisas que caminham extremamente juntas, mas tem diferença de uma da outra. Ok? Todos nós, a Bíblia fala que precisamos orar e orar sem cessar. Nós não podemos parar. Então, se eu oro sem cessar, alguém consegue ficar orando o tempo inteiro? Responde para mim. Isso é intercessão. A intercessão, ela tira tempo. A intercessão, ela gasta energia. Muita energia. Tem gente, eu sei da mãe, às vezes nós, quando entramos em intercessão por vocês, você sai arrebentado, irmão. Parece que um trator passou em cima de você. Intercessão gasta muita energia. Agora, qual a diferença da intercessão e da oração? A oração você nunca vai parar. A intercessão também não, né? Claro que você tem que estar sempre em disciplina, intercedendo. Mas a oração se chama intimidade com Deus. Sabe por que às vezes a gente não consegue orar? E por isso não conseguimos descansar? Porque nós criamos um monte de protocolo na nossa cabeça de como vamos falar com Jesus. Irmão, chama Jesus para ser teu amigo. Quando eu falo para você que você pode ser honesto com Ele, é assim: Senhor, eu não estou conseguindo confiar no Senhor. Isso é uma oração. Tu está falando com Ele. Senhor, eu estou com dificuldade de confiar nas suas promessas. Senhor, eu estou com dificuldade de confiar naquilo que o Senhor me prometeu. Isso é oração. Você está entendendo? É falar com Ele. Senhor, olha, hoje eu estou estressado. Senhor, hoje eu estou ansioso.
Senhor, hoje eu estou passando um tempo aqui que eu preciso de descanso. Eu preciso que o Senhor entre aqui, faça morada aqui, transforme essa realidade. Nem sempre a oração, irmão, você vai ter tempo para si. Você deve fazer isso na tua casa, no teu quarto, entrar no teu quarto em secreto, orar ao Senhor, ter um tempo de zelo, um tempo de temor diante da presença do Senhor, todo dia, amém? Agora, durante o dia inteiro, você pode ter intimidade com Ele em oração. Você pode chegar dentro de um estabelecimento e dizer que a paz do Senhor esteja sobre este lugar. Você pode chegar dentro da tua casa e dizer, Deus abençoe a minha casa. Toda hora. E por isso que eu falo, a minha vida é assim. Sabe, eu estou o tempo inteiro, irmão, eu não estou falando, querendo me gabar, pelo amor de Deus. Mas eu estou o tempo inteiro vendo Deus em tudo. Sabe, a gente fala, é fácil para ti criar palavra. Mas em qualquer movimento eu estou vendo Deus agir, eu estou vendo Deus falar, eu estou vendo uma forma de Deus. Quando a gente chega a esse ponto, irmãos, nós começamos a aprender a descansar no meio do caminho. E esse é o desejo do nosso coração para 2026. Uma igreja saudável. Um povo que descansa no Senhor. Um povo que faz a sua parte, mas consegue confiar naquele que é o doador de toda boa obra. Posso ouvir um amém? Se você crê nisso, nós vamos ceiar e depois nós queremos orar por você. Sabe, nós primeiro vamos ceiar, nós vamos ter um tempo agora de renovar nossa aliança com o Senhor. E quando você pega a ceia, você diz para Ele, irmão, de verdade, sem um monte de protocolo, porque ceia é intimidade. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diga assim, ceia é intimidade. Vou te explicar algo. Jesus ceiava com os discípulos para ter intimidade com os discípulos. Você está entendendo? Ceia é para trazer para perto. É para renovação de aliança. Então quando você pegar a ceia hoje para ceiar, preste atenção, gente. O pessoal só está se levantando para servir, tá? Quando você pegar a ceia hoje, renova a tua aliança com o Senhor. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso desmistificar mais algumas coisas sobre a ceia? Amém? Quando você ceia, quando você pega a ceia, a tua aliança não é com a igreja Casa Forte. Posso ouvir amém? A tua aliança é com Cristo, com o corpo de Cristo. A igreja universal de Cristo. Não é com a igreja Casa Forte. Posso ouvir um amém? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes vem pessoas que nos visitam, estão vindo visitar, eu não vou tomar ceia lá. Irmãos, a ceia é uma aliança que você faz com Jesus. Não é com a Casa Forte, não é para te prender nesse ministério, te prender nessa igreja. Posso ouvir um amém? Pastor, qual é o pré-requisito para ceiar? Se arrepender dos seus pecados, pedir perdão dos seus pecados ao Senhor. Confessar Cristo como Senhor e Salvador. Posso ouvir um amém? Vamos desmistificar mais algumas coisas. Para ceiar, tem pré-requisito do batismo? Não tem. A Bíblia não fala que é preciso se batizar para ceiar. Não é um pré-requisito. Amém? Glória a Deus. Qual é o pré-requisito? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Confessar que Ele morreu, ressuscitou dentre os mortos. E confessar os nossos pecados. Isso renovamos a nossa aliança com Ele. Então nessa noite, como um ato profético, quando ceiarmos, sabe, que nós venhamos renovar nossa aliança e clamar ao Senhor por descanso. Descanso de alma, descanso de mente, sabe, descanso de corpo. E eu creio que isso vai acontecer sobre a tua vida. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então se coloque de pé em nome de Jesus.